Eu nunca pensei que ia escrever isso. Não por vergonha, não só por isso, mas porque tem coisas que a gente enterra tão fundo que até esquece onde cavou. Mas ontem, depois do culto online, uma irmã mandou mensagem perguntando como eu tava, se tava tudo bem com a família, e aí veio tudo de volta. Como se alguém tivesse mexido na terra e o cheiro de podre subisse de novo. Era 2017, eu morava numa casinha de 2 cômodos nos fundos da igreja, aquela que ficava do lado do salão de reuniões dos cooperadores. Meu marido, o Paulo, era cooperador há 6 anos, um dos mais antigos da região. Você conhece como é. Eles usam aquela camisa branca engomada, a calça preta, o cinto com a fivela brilhante. No domingo ele subia no púlpito para dar o testemunho, falava com voz grossa de quem tá cheio do Espírito, e as irmãs suspiravam. Eu via os olhos delas brilhando quando ele contava como Deus tinha livrado ele da bebida, como agora ele era um homem de oração. Ninguém sabia que 3 noites antes, ele tinha me empurrado contra a parede porque o jantar estava frio. A gente se conheceu num culto de campanha, aqueles que faziam embaixo de lona, com o chão batido e o cheiro de terra molhada. Eu tinha 16 anos, ele 24. Meu pai era irmão da igreja, minha mãe já tinha falecido, e eu não tinha coragem de dizer não quando o Paulo pediu para namorar. Ele era bonito, falava manso, e todo mundo dizia que eu tinha sorte. O pastor até brincou no dia do casamento. Esse aqui era um leão, mas Jesus amansou. Ri junto, mas já sentia aquele aperto no peito que não sabia explicar. Os primeiros meses foram até bons. Ele trabalhava na padaria da igreja, acordava às 3 da manhã para assar o pão, e eu ajudava a embalar. A gente comia juntos no balcão dos fundos, ele me dava um pedaço de pão quente com manteiga, e eu achava que aquilo era amor. Depois veio a gravidez. Não foi planejado, mas ele sorriu quando contei, disse que era uma bênção. Aí as coisas começaram a mudar. Foi aos poucos. Primeiro, os comentários. Que eu tava gorda, que não prestava atenção nas reuniões, que falava alto demais. Depois, os empurrões. Um dia eu derrubei um prato no chão, e ele segurou meu braço com força, os dedos marcando a pele. Você tá desatenta, mulher. Isso é coisa do demônio. Chorei, mas não contei pra ninguém. Quem ia acreditar em mim? O Paulo era um homem de Deus, eu era só uma moça qualquer, grávida com medo de tudo. A pior noite foi um sábado. Ele chegou tarde da reunião dos cooperadores, cheirando a café e suor. Não falou nada, só tirou o cinto e jogou na cadeira. Eu tava deitada com dor nas costas, e perguntei se ele queria jantar. Ele virou pra mim com um olhar que não era dele, como se tivesse alguém mais dentro daquele corpo. Você acha que eu tenho tempo pra isso? Você não presta pra nada, nem pra fazer um filho direito. Aí veio o primeiro soco. Não foi forte, mas foi o suficiente pra me deixar sem ar. Segurei a barriga, implorando. Pelo amor de Deus, Paulo, o bebê. Ele parou, respirou fundo e se ajoelhou do meu lado. Perdoa, irmã. O diabo tá me tentando. Vamos orar. E oramos. Ele com as mãos no meu ventre, pedindo perdão a Deus, enquanto eu sentia o gosto de sangue na boca. No domingo seguinte, ele subiu no púlpito como sempre. Contou que tinha sonhado com um anjo, que Deus tinha lhe mostrado uma visão do futuro da igreja. As irmãs choravam, os irmãos davam glórias. Eu fiquei no fundo, com um lenço apertado na boca para esconder o roxo no queixo. Depois do culto, a irmã Maria, aquela que sempre trazia sopa para mim, perguntou se eu tinha batido em algum lugar. Menti, tropecei na escada. Ela acreditou. Todo mundo sempre acreditava nele. O bebê nasceu prematuro. 3 quilos de choro fraco, pele vermelha, os dedinhos finos como palitos. Chamei de Samuel porque era o nome que o Paulo tinha sonhado. Ele chorou quando viu o menino, jurou que ia mudar. E mudou por um tempo. 2 meses sem me tocar, só carinhos no ombro, ajudando com as fraldas. Até que uma noite o Samuel não parava de chorar, e eu, de tanto cansaço, demorei para levantar. O Paulo acordou, pegou o menino no colo e quando voltou, me olhou com aquele mesmo ódio de antes. Você não serve nem para ser mãe. Dessa vez, não foi um soco. Foi um chute na coxa, tão forte que me jogou contra a parede. O berço balançou com o impacto, e o Samuel se calou de susto. Fiquei ali, encolhida, a perna latejando, enquanto o Paulo se vestia em silêncio. Vou probar. Se esse moleque chorar de novo, você vai ver o que é bom, disse, batendo a porta. O quarto ficou escuro, só a luz fraca do corredor entrando pela fresta. Respirei fundo, engoli o gosto de sangue na boca, tinha mordido a língua sem perceber. Levantei com cuidado, manqueando, e peguei o Samuel no colo. Ele estava quente, o rostinho vermelho de tanto chorar. SHHH, meu amor, tá tudo bem, sussurrei, balançando devagar. Mas não estava bem. Nada estava.
Na manhã seguinte, o Paulo voltou com cheiro de cerveja e cigarro. Sentou à mesa, comeu o pão que eu tinha feito sem olhar para mim. O Samuel dormia no meu colo, exausto. Vai trabalhar hoje? Perguntei, só para quebrar o silêncio. Ele me ignorou, pegou as chaves e saiu. Fiquei sozinha de novo, com o peso do menino nos braços e a certeza de que aquilo não ia parar. Os dias foram passando, todos iguais. O Paulo chegava tarde, bêbado ou só de mau humor, e qualquer coisa servia de desculpa. O jantar frio, a casa bagunçada, o Samuel chorando. Uma vez, ele me empurrou contra o fogão porque eu tinha esquecido de lavar uma camisa. Outra, torceu meu braço até eu soltar um prato que tinha caído no chão. Sempre tinha uma razão. Sempre era minha culpa. Até que uma tarde, a vizinha, Dona Maria, bateu na porta. Moça, você tá bem? Perguntou, olhando pro meu olho roxo que eu tinha tentado cobrir com pó. Menti de novo. É alergia. Ela não acreditou, mas também não insistiu. Só deixou um papel com um número rabiscado. Se precisar, liga, disse antes de ir embora. Guardei o papel na gaveta da cozinha, debaixo dos panos de prato. Não ia ligar. Não podia. Pra onde eu ia com um bebê de colo? Sem dinheiro, sem família por perto? O Paulo tinha razão. Eu não servia pra nada. Mas toda vez que ele encostava a mão no Samuel, meu estômago revirava. Uma noite, depois de um tapa que me deixou tonta, ele pegou o menino pelo braço e sacudiu. Para de chorar, caralho, gritou. O Samuel se calou na hora, assustado. Eu não. Naquela noite, enquanto o Paulo ronca na cama, peguei o papel da gaveta. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui discar. Uma voz feminina atendeu. Alô? Não sabia o que dizer. Só chorei. A mulher do outro lado não fez perguntas. Só disse, a gente vai te ajudar. E pela primeira vez em anos, senti algo parecido com esperança. Mas esperança, eu ia descobrir, não era o suficiente. A manhã seguinte foi um pesadelo acordado. O Paulo acordou de mau humor, como sempre, e o cheiro de cerveja azeda ainda impregnava a casa. Samuel, quieto demais, brincava com um carrinho de plástico no chão da cozinha, os olhos inchados de tanto chorar na noite anterior. Eu evitei encará-lo. Se olhasse, ia desmoronar. Café tá pronto? Paulo grunhiu, esfregando os olhos. Sua voz era áspera como lixa. Tá, respondi, servindo uma xícara suja. Minhas mãos ainda tremiam. A mulher da noite passada tinha dito para não mostrar medo. Mas como? O medo era a única coisa que eu conhecia bem. Ele tomou um gole e fez careta. Tá frio, porra. Não respondi. Não adiantava. Em vez disso, fiquei olhando pela janela suja da cozinha, onde a luz do sol filtrava fraca, como se até ela tivesse medo de entrar ali. O papel com o número daquela mulher estava escondido no bolso do meu vestido, amassado de tanto apertar. Você tá estranha, Paulo disse, me encarando. O que foi? Nada. Ele largou a xícara com força, pingos de café escuro respingando na mesa. Não é nada, não. Você tá com cara de quem aprontou alguma. Meu coração disparou. Será que ele tinha ouvido a ligação? Será que o Samuel tinha falado algo sem querer? Mas o menino continuava quieto, os dedos pequenos apertando o carrinho até os nodinhos ficarem brancos. Não aprontei nada, menti, tentando manter a voz firme. Paulo se levantou, a cadeira rangendo no chão de cimento. Ele se aproximou devagar, como um gato antes do bote. Senti o cheiro dele, suor, cerveja, algo podre, e recuei sem querer. Isso o fez sorrir. Tá com medo de mim, é? Não respondi. Qualquer palavra poderia ser a errada. Ele segurou meu queixo com força, os dedos afundando na minha carne. Você esqueceu quem manda aqui, né? Engoli em seco. O gosto de bile subiu na minha garganta. Não esqueci. Então prova. Não precisei perguntar como. Já sabia. Fechei os olhos quando ele me empurrou contra a parede, os azulejos frios nas minhas costas. Ouvi o Samuel soluçar baixo, mas não olhei. Não podia. Se olhasse, ia perder a coragem de novo. E dessa vez, eu não podia perder. Quando Paulo saiu para o bar, como sempre fazia depois do almoço, corri para o quarto. O papel ainda estava no bolso, úmido de suor. Desta vez, não chorei ao discar. A mesma mulher atendeu. Alô? Sou eu, falei, a voz trêmula, mas firme. Preciso sair daqui. Hoje. Um silêncio. Depois. Você tem algum lugar para ir? Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia ver. Não. E o seu filho? Olhei para Samuel, que me observava da porta, os olhos grandes e assustados. Ele vem comigo. Outro silêncio. Desta vez, mais longo. Escute, a voz dela baixou. Tem uma casa de apoio perto da rodoviária. É discreta. A gente pode te buscar lá daqui a 2 horas. Você consegue chegar até lá? 2 horas. Parecia uma eternidade.
Consigo. Não leve nada que possa te identificar. Nada de documentos, nada de cartões. Só o essencial. Olhei em volta. O que era essencial? As roupas do Samuel? O cobertor que ele abraçava quando tinha pesadelo? Minha aliança, que Paulo tinha me dado anos atrás, quando ainda fingia ser outra pessoa. Entendi, menti. E por favor, ela hesitou. Tenha cuidado. Desliguei. Samuel continuava me olhando. A gente vai embora, mãezinha? Perguntou, tão baixo que quase não ouvi. Apertei os lábios para não chorar. Vamos. As 2 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Arrumei uma mochila velha com 2 mudas de roupa para o Samuel, um pacote de bolachas e a garrafa de água que sobrou do almoço. Não ousei pegar mais nada. Se Paulo percebesse algo faltando, ia desconfiar. Samuel não fez perguntas. Ele só seguiu meus passos, a mochila pequena nas costas, os dedos entrelaçados nos meus. Quando passamos pela porta da frente, olhei para trás uma última vez. A casa parecia menor do que nunca, um caixão de memórias podres. A rodoviária ficava a 20 minutos a pé. Cada passo doía, como se o chão estivesse me empurrando de volta. Mas eu não podia parar. Se parasse, ia pensar. E se pensasse, ia ter medo. E se tivesse medo, ia voltar. Não podia voltar. Chegamos suados, ofegantes. A rodoviária fedia a urina e óleo queimado. Fiquei num canto, com Samuel colado na minha perna, observando tudo com aqueles olhos grandes demais para o rosto magro. Ele não reclamou do cheiro, não perguntou por que estávamos ali, não soltou minha mão nem quando um homem bêbado esbarrou em mim e resmungou algo que não entendi. Apenas apertou os dedos com mais força, como se soubesse que eu poderia sumir se o soltasse. O painel de horários piscava acima dos guichês, letras verdes em fundo preto. Procurei com os olhos, passando por cidades que não significavam nada, asterisco Maracaju, Três Lagoas, Campo Grande asterisco. Até encontrar. Asterisco Corumbá, 14, 30 asterisco. Faltavam 40 minutos. Não tínhamos passagem, não tínhamos dinheiro para passagem. Mas não podia pensar nisso agora. Fica aqui, falei para Samuel, agachando na frente dele. Não sai daqui, tá? Nem que alguém chame, nem que ofereça doce. Você espera por mim. Ele assentiu, sério demais para uma criança de 7 anos. Tirou a mochila das costas e abraçou ela como se fosse um cobertor. Eu me levantei, passei a mão no cabelo sujo de poeira e me aproximei dos guichês. A fila era curta, mas cada pessoa na minha frente parecia se mover em câmera lenta. Quando cheguei ao balcão, a mulher atrás do vidro nem levantou os olhos do celular. Corumbá, falei, tentando fazer minha voz soar firme. 2 passagens. Ela finalmente olhou para mim, os lábios pintados de roxo se contraindo. Só tem executivo. 120 cada. Meu estômago revirou. Tinha menos de R$ 50 no bolso, amassados e úmidos de suor. Olhei para trás, procurando Samuel no meio da multidão. Ele ainda estava no mesmo lugar, mas agora um homem de camiseta regata e corrente de ouro falava com ele, apontando para algum lugar fora do meu campo de visão. Moça? A atendente chamou, batendo as unhas no balcão. Vai ou não vai? Engoli em seco. Tem como pagar depois? Chegando lá, ela riu, um som curto e seco. Você acha que isso aqui é ônibus escolar, querida? Virei as costas antes que ela terminasse a frase. Samuel já não estava mais onde eu o havia deixado. O coração disparou. Corri, empurrando pessoas sem pedir desculpas, os olhos varrendo cada canto sujo da rodoviária. Asterisco porque eu o deixei sozinho? Por que raios eu o deixei sozinho? Asterisco, a corrente de ouro brilhou perto dos banheiros. O homem estava agachado, mostrando algo para Samuel, um celular talvez. Meu filho não chorava, não gritava. Só olhava, imóvel. Samuel! Gritei, a voz quebrando. Ele virou a cabeça. O homem se levantou devagar, como se não tivesse pressa. Quando nossos olhares se encontraram, sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Tava só mostrando um vídeo para ele, calma, disse, levantando as mãos. Não precisa ficar nervosa. Peguei Samuel pelo braço e o puxei para trás de mim. O cheiro de cerveja e cigarro do homem invadiu meu espaço. Não encosta nele, falei, mais baixo do que queria. Ele deu de ombros como se não ligasse. Mas antes de se virar, sussurrou. Cuidado com a estrada, menina. Não é lugar para criança. Não respondi. Não tinha fôlego. Apertei Samuel contra mim, sentindo os ossos finos dele através da camiseta. Ele não disse nada. Não perguntou por que eu estava tremendo. Vamos tentar outra coisa, falei, mais para mim mesma do que para ele. Porque não podia desistir. Não agora. Ajeitei a mochila no ombro e puxei Samuel pela mão, afastando-nos do barulho do bar.
A noite estava mais fria do que eu esperava, e o vento cortava a pele exposta dos braços. Ele tropeçou num buraco na calçada, e eu o segurei antes que caísse. Desculpa, murmurou, baixando a cabeça. Não foi nada, respondi, apertando seus dedos com os meus. A gente tá quase lá. Mas não estava. Ainda faltavam 3 quarteirões até a rodoviária, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. As luzes dos postes piscavam, como se estivessem prestes a apagar. Samuel olhava para o chão, arrastando os pés. Você tá com fome? Perguntei, só para ouvir alguma coisa além do silêncio. Ele balançou a cabeça, mas eu sabia que estava mentindo. O estômago dele roncava baixo, quase imperceptível. Parei na frente de um mercadinho de esquina, as prateleiras meio vazias, o dono cochilando atrás do balcão. Espera aqui, falei, soltando sua mão. Entrei e peguei um pacote de bolachas e uma garrafa de suco morno. O homem nem levantou os olhos quando deixei as moedas em cima do balcão. Saí antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa. Samuel aceitou a comida sem reclamar, mas seus dedos tremiam ao abrir o pacote. Eu me sentei na guia da calçada ao lado dele, observando os carros passarem devagar. Um deles buzinou e Samuel se encolheu. Não liga, falei, colocando um braço em volta dos ombros dele. A gente vai embora daqui a pouco. Ele assentiu, mas não tirou os olhos do chão. A bolacha quebrou entre seus dedos antes de chegar à boca. Não vai dar certo, disse tão baixo que quase não ouvi. Fechei os olhos por um segundo. Não podia deixá-lo pensar isso. Vai, respondi com mais firmeza do que sentia. Confia em mim. Mas a dúvida já tinha se instalado em mim também. E a estrada à frente parecia cada vez mais longa. Samuel tossiu, um som seco que veio do fundo da garganta. O vento levava folhas mortas pela rua, colando-as nos nossos tênis surrados. Eu apertei o pacote de bolachas, agora amassado, e joguei no lixo ao lado. Vamos andando, falei, puxando-o pelo braço. Ele se levantou devagar, como se cada osso doesse. A mochila dele estava tão vazia que as alças caíam nos ombros mole. A minha não. Carregava tudo que sobrara, um cobertor fino, meia garrafa d'água, o canivete que roubei da casa da tia. Pra onde? Perguntou, a voz rouca. Longe daqui. A primeira gota de chuva caiu antes que eu terminasse a frase. Samuel olhou para o céu, os lábios trêmulos. Eu não tinha mais nada para dizer. Só segurei a mão dele e comecei a caminhar, enquanto a água molhava nossos rostos e a estrada sumia na névoa.